Hoje é uma aula especial, tá? Porque eu vou fazer algo que eu gosto muito, que é corrigir projetos de pesquisa. E, e trazendo aqui alguns pontos, tá? Ignorem a área, tá? Ignorem a área que pertencem, mas se atentem ao que eu irei falar para que vocês apliquem isso no momento da elaboração do projeto de pesquisa de vocês, tá certo? Eu tenho aqui este primeiro projeto, tá? Eu selecionei aqui três por conta do tempo e para que que eu consiga detalhar, tá? E aí vocês podem estar colocando aqui as dúvidas no chat que eu vou responder. Eu não coloquei aqui a capa, tem capa, tá? Por conta que está com o nome da pessoa, mas eu trouxe aqui o resumo. O título desse trabalho é Desafios enfrentados pela enfermagem no setor de vacinação na atenção primária na cidade de São Luís. Este aqui é um projeto destinado ao mestrado em Ciências da Saúde da Federal do Rio de Janeiro. Federal Estadual, o edital está aqui do lado. É, então, primeiro ponto. Uma das coisas que eu sempre falo, para onde você for, você precisa sustentar a proposta que você está apresentando. Então, por isso que eu eu trouxe no resumo, tá? Já que não estamos visualizando a capa. Então, aqui na introdução, do resumo a uma breve apresentação. Mas já na introdução aqui deste resumo, a gente já nota que há um ponto aqui que não foi falado sobre a atenção primária. E quando a gente olha para o resumo, a gente vê alguns elementos chaves. O que? E aí, isso você vai ter que trabalhar em todas as sessões do seu projeto de pesquisa. E quais são aqui? Enfermagem, vacinação e atenção primária. Então, são três aqui pontos que precisam ser trabalhados em qualquer local. E aqui, tá? Vocês vão observar que só se fala o quê? Vai dizer a vacinação enquanto forma de prevenção e o papel da enfermagem quanto à vacinação. Mas em que contexto essa vacinação ela é realizada? É na atenção primária. E aqui não se falou. Porque quando a gente pensa em vacinação, a gente pensa em posto de saúde, mas ela é feita em outros locais, como se a gente fosse abordar a saúde do trabalhador, que pode ir até no próprio local. Então, aqui, o primeiro ponto aqui nesse resumo, não foi abordado a atenção primária à saúde, e é um elemento central para poder situar e fazer essa ligação entre um tema e outro. E vamos aqui para o objetivo analisar. O objetivo é analisar quais os desafios os profissionais de enfermagem encontram durante sua situação em salas de vacina na cidade de São Luís. Mais uma vez, aqui há alguns pontos que não foram trabalhados. Aqui eu destaquei analisar quais. Poderia ser analisar os desafios e não seria profissionais de enfermagem. Aqui coloca de maneira geral, mas até mesmo aqui, como em alguns pontos é trabalhado, quanto ao enfermeiro em si, porque aí você poderia trabalhar vários aspectos, desde o gerenciamento. E tirar esse qual, porque qual é um pronome interrogativo. Então, como é que é um objetivo? É uma ação, é algo que você quer executar e você já coloca um pronome interrogativo. E nas cidades de São Luís, não especificou mais uma vez qual seria esse local. E vamos para o métodos. Métodos, estudo transversal, descritivo observacional. Aqui foi citado o tipo de estudo, foi dito o, o público-alvo, que são profissionais de enfermagem, nível superior e técnico, que atuam em unidades básicas de saúde, e a cidade de São Luís. E aqui fala o procedimento de coleta de dados, tá? Que é o procedimento de coleta de dados, que vai ser o quê? Através de um roteiro no Google Forms. E fala sobre a submissão ao Comitê de Ética, que nesse caso aqui, na Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro. Aqui, no método, não foi falado sobre a análise de dados. Então, você falou o tipo de estudo, falou que onde vai ser feito, com quem vai ser a coleta de dados, mas não foi falado sobre análise. E é um ponto central, porque em um projeto de pesquisa, o método, ele é o coração. A revisão de literatura é o cérebro. Então, para que enquanto a viabilidade de um projeto, o que eles vão considerar, e é um dos pontos que mais se pergunta em relação ao projeto, que na arguição não foi falado.
tá? Então, é preciso, no método, você precisa realmente fazer um detalhamento. Aqui tem algumas palavras-chave, então, não foi incluída aqui a atenção básica. E aí, vamos para a introdução. Toda a introdução aqui, ela... E outro ponto aqui, este projeto aqui ele foi 2023. E toda a introdução aqui, ela vai falar sobre a vacinação, mas, novamente, não fala sobre o contexto deste estudo, que é na atenção primária. Então, aqui, nesse caso, nesse tema específico, a atenção primária é a ponte que liga a vacinação com a equipe de enfermagem, que é o que vai ser avaliado. E vamos observar aqui, nesta introdução, que vocês observem quantas referências é um trabalho que ele é um projeto de 2023. A referência aqui mais atual nesta introdução é 2019. E um dos pontos, às vezes, vem explícito nos critérios de avaliação, que vem explícito nos critérios de avaliação, que é a atualidade das referências. Então, você vai observar que um projeto de pesquisa para uma seleção de 2023, a referência mais atual é 2019. Então, olha a lacuna. Então, a banca ela vai olhar esse trabalho. Então, eu estou em 2023, a referência mais atual sobre esse tema, que nós aqui, né, que, digamos assim, estamos distantes aqui do projeto, a gente sabe que tem muitos trabalhos sobre vacinação. Muitos, principalmente depois, né, da pandemia. Então, é muito abordado a vacinação. Então, aqui, a falta de atualidade das referências, faltou abordar aqui um dos temas que vem no título, que é a atenção primária, não foi contemplado aqui na introdução. E outro ponto aqui, que no projeto, na introdução, que nesse caso aqui, quando é referencial teórico junto com a introdução, que é válido você utilizar referências do programa, ou seja, os docentes da linha de pesquisa que trabalham aquele tema, porque precisa ter essa relação para que um projeto de pesquisa ele seja coerente. Então, o projeto ele deve estar articulado às pesquisas de um docente que, por sua vez, está dentro de uma linha de pesquisa. Então, aqui, então seria interessante aqui que não foi colocado ter inserido algum desses professores, publicações, produções desses docentes, tá? E aqui já entra falando sobre fatores, tá? E na introdução mesmo é você situar o leitor do que eu estou falando. E não trouxe aqui, se tratando de um projeto que é na área da saúde, não há nenhuma referência aqui sobre esse tema do Ministério da Saúde. Na área da saúde, praticamente é obrigatório, quando você vai falar sobre qualquer tema, citar referências do Ministério da Saúde, porque elas vão regulamentar principalmente aqui se tratando de vacinação. Então, tem vários manuais, tem portarias, tem diretrizes, as atualizações que mudam, que tem várias atualizações, e não foi inserido uma única referência do Ministério da Saúde. Tá? Então, aqui também não foi, é uma referência clássica, que é o Ministério da Saúde também não foi citado. Aqui na introdução a gente já vê esses problemas. Falta de atualidade das referências, não citou uma referências do programa, não citou materiais do Ministério da Saúde, que é obrigatório um projeto da área da saúde, depender, tá? Que nesse caso aqui, como é vacinação, é obrigatório. Aí aqui vamos avançar. E aqui, tendo em vista a importância da vacinação e o papel do enfermeiro nesse meio, torna-se necessário investigar os desafios que esses profissionais encontram durante seu labor, para que possam ser criadas estratégias e formas eficazes na redução de tais desafios e otimização da cobertura vacinal. Aí vamos aqui. Aqui, entende-se, né? A minha interpretação, vou aumentar aqui, é que seja a justificativa. Então, aqui eu entendo porque fala sobre importância. Eu olhando, é como se fosse justificativa. Mas vejam que anteriormente, até no resumo, fala que vai ser investigada os profissionais da enfermagem. Mas a justificativa só apontou para quem? Para o enfermeiro. Então, cadê? Não está coerente. Como é que ela falou no objetivo, no resumo, que serão profissionais de enfermagem, mas quando vai apresentar a justificativa, fala apenas do papel do enfermeiro? Está incoerente. Aí vamos para a hipótese, então esse termo aqui não se adota, a gente precisa ser direto. Hipótese, profissionais de enfermagem atuam em sala de vacina encontram desafios, mas essa hipótese ela está errada, tá?
Por quê? E a depender da estrutura que é pedida no projeto, neste caso aqui, não caberia uma hipótese, mas questões norteadoras. Porque aqui fala que apresentam desafios, mas quais são esses desafios? E aí, em uma hipótese, a hipótese é uma afirmação. Então, eles têm desafios, mas quais são esses desafios? E na hipótese, você vai provar através da sua pesquisa que isso que você está dizendo é verdade ou não, tá? É uma proposição, uma afirmativa, e você vai provar ou refutar com a sua pesquisa. Mas aqui já tiraria esse termo, tá? De imediato. E também aqui, os profissionais de enfermagem que atuam em sala de vacinas encontram desafios, mas ficou muito amplo. E seria interessante aqui especificar em qual contexto, em relação a que de maneira mais específica, enumerar esses possíveis desafios. Em alguns casos, isso é necessário. E aqui ela já vai entrar, ela já vai novamente se torna incoerente, porque vem falar sobre a cobertura vacinal. E aqui no resumo, para quem chegou, aqui a gente olha novamente para os desafios enfrentados pela enfermagem no setor de vacinação. E aqui, nesse caso, já poderia especificar em relação à cobertura vacinal. Então, a gente vê em vários momentos inconsistências, a gente vê incoerência. A justificativa fala só do enfermeiro, mas eu quero investigar profissionais de enfermagem, então tem que cobrir os profissionais de enfermagem, tem que falar sobre eles, mostrar a necessidade dessa pesquisa, evidenciando a função de cada um e como isso vai refletir nos indicadores de saúde, porque aqui é um problema de saúde pública. Aqui o objetivo. Novamente, aqui o pronome interrogativo, que não caberia. Analisar os desafios tá? Temos erros ortográficos aqui, como vocês podem observar. Analisar os desafios dos profissionais de enfermagem. Analisar quais desafios os profissionais de enfermagem encontram durante sua atuação em salas de vacina. Aqui a hipótese entra cobertura vacinal. O objetivo não fala nada disso, tá? Então, você pensa assim, o que eu estou propondo, do começo ao fim, você precisa sustentar e não ficar incorporando elementos novos, porque aqui na hipótese falou sobre cobertura vacinal, mas no objetivo não fala isso, no objetivo geral, que é o objetivo geral, eu vou olhar para ele em todo momento, porque os objetivos específicos é como se você quebrasse o objetivo geral em várias ações, e essas ações elas vão levar aqui a alcançar esse objetivo geral. E aqui a gente tem os objetivos específicos. Identificar os desafios que os profissionais enfrentam nas salas de vacinação, analisar como tais desafios interferem na atuação dos enfermeiros. Aí eu pergunto, sim, não era profissionais de enfermagem? Novamente aqui já limitou, só para enfermeiros. E verificar a percepção dos enfermeiros sobre problemas que enfrentam nas salas de vacina e a influência, aqui a gente já está querendo avaliar dois aspectos de tais problemas na cobertura vacinal da cidade e analisar quais estratégias os enfermeiros consideram válidas para a reversão dos problemas encontrados. Aqui, pelo objetivo, a gente já começa a observar, né, quando a gente viu no resumo, porque propõe um estudo transversal. Estudo transversal é um estudo epidemiológico, mas aqui foi falado sobre percepção, é aspecto subjetivo, sobre influência, aspecto subjetivo. Então, não é um estudo transversal isso daqui. E aí, novamente, vem apontando aqui que é um estudo transversal. Mas quando vai falar na coleta de dados, fala em entrevista. Entrevista é pesquisa qualitativa, não é uma pesquisa epidemiológica. Então, pelo método aqui, esse projeto aqui, a gente observa que ele não teria condição de avançar pelas incoerências, mas e também esse aspecto aqui do método, porque os objetivos eles não casam com o tipo de método proposto. E aqui, no método aqui, nesse ponto aqui, a depender da estrutura. Eu não recomendo, como é um projeto curto, este é um projeto curto, a gente só tem 9 páginas. Então, não recomendo quebrar, fazer subseções. Pelo contrário, você precisa aproveitar ao máximo para poder trazer as informações para que a banca ela possa avaliar o seu trabalho. Então, local de realização do estudo. O local não é São Luís. O local é a atenção primária à saúde do município de São Luís, porque aqui quando fala em local, eu preciso especificar, eu preciso caracterizar, eu preciso fundamentar por quê que esse trabalho vai ser desenvolvido ali na atenção primária desse município. Mas aqui só foi falar da cidade que vai ser feito.
Não tem o local. O local é a atenção primária, que vai ter critérios, porque São Luís é a capital do estado do Maranhão. Então, eu não vou fazer com todas as unidades básicas de saúde, com toda a equipe das unidades básicas de saúde. Aqui teria que ter um critério, ou até mesmo por ser um estudo qualitativo, tá? Ignora isso daqui, ele não é estudo transversal, então a gente não vai considerar isso daqui. Por ser um estudo qualitativo, eu teria que até mesmo poder escolher uma única UBS pela cidade. Então, às vezes, uma única UBS, porque a pesquisa qualitativa é por saturação de dados. Então, não teria que são 50 UBS, vou fazer com as equipes? Não, eu vou ter critérios específicos para poder escolher uma unidade básica de saúde. Então, preciso especificar que o local apresentar rede de atenção à saúde do município de São Luís e apresentar esses serviços de imunização do município. E aí eu vou falar da atenção primária, para mostrar que é relevante desenvolver uma pesquisa nessa cidade aqui. Aqui, população e amostra, não caberia aqui população e amostra, porque amostra são estudos quantitativos, onde eu tenho aqui 13 pessoas em uma sala. Então, eu vou fazer aqui, 3 pessoas é a população, mas se eu pego 5, eu estou pegando uma amostra dessa população. E aqui a amostra será composta por profissionais de enfermagem, nível superior e técnico, em enfermagem, que atuam em salas de vacina nas UBS da cidade de São Luís. Todos os profissionais que atuam em salas de vacina na UBS na cidade de São Luís serão convidados a participar. Aí vejam como, primeiro, que não é viável, porque fala o seguinte: todos os profissionais de enfermagem que atuam em salas de vacina de UBS na cidade de São Luís serão convidados a participar do estudo. Gente, vocês imaginam a quantidade de pessoas aqui, por isso a importância de você ter o detalhamento na metodologia, porque era para, aqui no local de realização do estudo, nesse cenário de pesquisa, era para ser informada a quantidade de unidades que tem no município. Porque quando eu avançasse para a população, eu saberia qual era, se era viável. Porque eu não sei a quantidade de UBS que tem na capital de São Luís, mas por ser uma capital, imagino que não sejam poucas. Então, não é viável você faz, e ainda que fosse um estudo quantitativo, porque aqui não não seria viável, porque você ia, nesse caso, você pegaria uma amostra, se fosse um estudo quantitativo. E no caso do estudo qualitativo, você pode fazer com a UBS, que tem uma equipe, e fazer ali, fazer a entrevista com eles, porque é por saturação. Pesquisa qualitativa, ela não se importa, vou te colocar assim, com números. O interesse delas são ali as informações, aquelas entrevistas que serão analisadas em profundidade. Serão realizadas chamadas nas redes sociais de pesquisadores por meio de cartazes. Aqui já está, não casa, porque chamada nas redes sociais dos pesquisadores por meio de cartazes. E muitas vezes vocês devem ter chegado mensagem para vocês com os formulários, né, para responder pergunta, onde os enfermeiros e técnicos serão convidados a entrar em contato com os responsáveis, que irão marcar um horário para entrar em contato com os mesmos via ligação telefônica. E durante a ligação, os voluntários serão esclarecidos sobre as pesquisas, poderão tirar dúvidas e, caso aceitem, será enviado aos mesmos um link que os direcionarão para os questionários e o termo de consentimento na plataforma Google Forms. Por que que isso daqui não é viável? Porque você não está fazendo, quando você recebe essas pesquisas, vocês veem que é geral. Então, não, eu quero fazer uma pesquisa com enfermeiros. Aí cabe você divulgar. Mas neste caso aqui é específico, é quem trabalha em sala de vacina da atenção básica do município de São Luís. Então, isso parte primeiro de uma autorização da Secretaria de Saúde do município. Então, não tem. Essas pessoas para participarem, primeiro, eu preciso da anuência da instituição. Depois de ter a anuência da instituição, é que eu irei contactar, porque eles irão passar a lista com a relação desses profissionais para que você pudesse contactar. E não desta forma, porque você está trabalhando com um público específico. É quem trabalha com quem já trabalha na sala de vacina, então não caberia essa abordagem, tá? Teria que ser algo mais direto. Então, com essa relação passada pela secretaria, você iria entrar em contato com aqueles que
tem os critérios de inclusão e exclusão, porque aqui toda pesquisa, seja ela quantitativa, seja ela qualitativa, ela terá critérios de inclusão e exclusão. Não é porque esse profissional ele trabalha na atenção básica que ele vai entrar na pesquisa. Você precisa ter alguns critérios. Por exemplo, se ele é um servidor público que está afastado. E também quanto ao tempo que essa pessoa atua no posto de saúde. Se ela tem 2 meses na sala de vacina, como é que ela vai saber quais são os desafios? Ela não tem como. Então, dentre os critérios aqui de inclusão, o tempo que essa pessoa atua, e um critério de inclusão se ela está afastada por uma licença maternidade, por uma outra licença médica. Como é que você vai entrar colocar a pessoa nessa pesquisa? Então, toda pesquisa, seja ela quant, qual, ela precisa ter critérios de inclusão e exclusão, e aqui não foram especificados. Aqui, quanto à coleta de dados, que vai falar aqui sobre entrevista, que vai, como é que foi abordado, e aqui, mais uma vez, que reforça ser uma pesquisa qualitativa. Pergunta aberta. Pergunta aberta é aquela que eu pergunto aqui para o Nilson fala à vontade, e depois eu vou interpretar, vou categorizar, segundo algum autor, que o mais adotado é Bardan. Então, é algo aberto, é muito subjetivo, você vai analisar em profundidade aquela fala. Então, aqui, o método ele não permitiria isso, porque foge completamente. A análise de dados. Então, vejam só, todo o método, ele está falando sobre entrevista, ele está falando sobre um formulário no Google Forms, ele está falando, mas a análise de dados fala em uma planilha no Excel. E então, a análise de dados ela é de uma pesquisa quantitativa, mas todo o processo de coleta de dados, os objetivos, ele é de uma pesquisa qualitativa, tá? Então, o método, ele está completamente inconsistente. E aí, em uma planilha Excel, que serão analisados estaticamente, tomando como referência o valor de P menor que 0,5, que é percentual de significância, que aqui não diz nada. Em relação a quê? Como é que vai ser feita essa análise? Quais são as variáveis? E se fosse uma pesquisa quantitativa? Aí vem listar aqui os riscos e benefícios, aqui os aspectos éticos que serão submetidos, ok? Mas vocês observem. E aqui, embora seja um processo rápido, né? Mas vejam que aqui tem informações básicas que, se vocês pegassem esse trabalho, vocês ficariam se questionando, sem entender. Então, como é que ela vai fazer em todas as unidades básicas de saúde, com todos os profissionais de uma capital? Já vê que é inviável, então já eliminaria nesse aspecto aqui, que é um dos pontos que são avaliados pela banca na avaliação do projeto. Aí temos aqui o cronograma aqui é submissão, coleta de dados, análise dos dados. Mas ele está muito amplo, né? Então, caberia aqui detalhar mais essas atividades em relação até mesmo à anuência da instituição, o processo de revisão de literatura, o processo de refinamento dos instrumentos, o processo de análise da tabulação de dados aqui. Então, o processo de submissão de publicação, então, o cronograma de uma seleção para mestrado, a gente coloca que vai publicar. Então, você vai colocar lá que vai escrever a dissertação do seu cronograma e coloque submissão do artigo a um periódico, coloque elaboração de artigo, sabe? E eles querem ver isso, tá? Então, isso tem que estar presente. E aqui, nesse caso, não está. O orçamento, gente, se pede um orçamento, um projeto de pesquisa, você precisa colocar um orçamento. A gente não tem orçamento aqui, tá? Porque foi colocado que será utilizado notebook de propriedade pesquisadora. Os gastos com impresso serão custeados pela pesquisadora. E o combustível, internet e deslocamento, então as passagens, o lápis, a caneta, uma resma, eles querem visualizar isso. Então, às vezes, até uma impressora é válido você colocar o cartucho de tinta. Então, precisa ter aqui um quadro demonstrativo das suas despesas com material de custeio, das suas despesas com material de consumo, um pendrive. Gente, eu nem sei se hoje ainda usa pendrive, né? Mas vou colocar aqui. Então, teria que ter um quadro demonstrativo. Isso daqui não, a gente não tem orçamento. Então, imagina lá, pede no edital um orçamento e você coloca um parágrafo. Um parágrafo não, aqui é praticamente uma frase. Então, não tem sentido. E as referências aqui, que elas não estão nas normas ABNT. E vejam só, um projeto de pesquisa de seleção para mestrado, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete.
Não, não tem, não dá. Não dá assim para aceitar. Não tem. E se tratando aqui, né, como a gente está falando sobre vacinação, não tem material do Ministério da Saúde. Tudo bem, nós temos artigos, mas aqui 2017, 2000, deles, a maioria são de 2017. Já temos mais de 5 anos da publicação sendo um tema que é um problema de saúde pública. Então, aqui são vários pontos, né? Esse projeto, né? Ele não foi aprovado, tá? E aí, às vezes, a gente se revolta com a banca, nossa, meu projeto não foi aprovado. Mas aqui, nessa análise aqui rápida, com análise rápida, vocês conseguem notar o porquê. São muitas inconsistências, incoerente, o método, ele não casa com o objetivo, ele não casa com a análise de dados, ele não casa com o procedimento de coleta de dados, e ele seria inviável, porque como é que você não faz uma pesquisa com uma população inteira, com todos os profissionais de uma capital, tá? E aí eu vou passar aqui para o outro projeto. Podem colocando aqui as dúvidas, que aí depois eu respondo tudo, que aí eu posso mostrar também para vocês na prática, a abrir aqui no Google, tá? Para poder mostrar para vocês as dúvidas. Trago aqui vou trazer agora esse projeto que é na área de educação, certo? Este projeto, ele, este projeto aqui, ele foi para o mestrado em educação da Federal de Goiás. Então, vamos ver aqui. Primeiro ponto, a gente tem a delimitação do tema. Aqui houve uma contextualização, aqui é um projeto que é sobre a Política Nacional de Livro Didático. Aqui a gente tem um problema, mas nós não temos um problema. Aqui pede a definição do problema, mas nós não temos o problema. Por quê? Nós não temos uma pergunta. O problema de pesquisa, ele é evidenciado por uma pergunta, por uma pergunta. Então, é necessário ter aquele pronome interrogativo, como, qual, o que, mais utilizado aqui, principalmente por ser na área da educação, que vai analisar uma política pública, seria como, a depender, tá? Então, aqui a gente observa que há uma contextualização, mas não evidencia o problema de fato. Aqui meio que traz uma justificativa, mas não traz esse problema. Aí temos aqui a justificativa, outro ponto. Olha só, este projeto aqui, a estrutura dele é 10 páginas, tá? Vamos confirmar aqui com o edital. Então, gente, nada de usar citações diretas, tá? Nada de usar citações diretas, porque pensa assim, você tem 10 páginas para convencer a banca que você é o candidato. E se você coloca citações diretas, você está tirando espaço da sua fala, entendeu? Então, principalmente na justificativa. E aqui esse projeto ele ainda tem um problema de equilíbrio. Porque se você tem 10 páginas para apresentar justificativa, introdução, problema, tema, você precisa equilibrar. Então, aqui ela trouxe a justificativa, já trouxe a citação direta. Não existe citação direta em um projeto de 10 páginas, a não ser que seja uma citação direta curta, dentro de um parágrafo, mas não aqui, tomando tanto espaço, tá? Então, a gente tem aqui a justificativa, e um ponto aqui é que a gente já é diferente daquele primeiro projeto, porque ela trouxe uma referência clássica para a área da educação, materiais do Ministério da Educação, tá? Que serão adotados, de diretrizes curriculares nacional, ela cita. Aí vamos ver aqui a justificativa. Eu quero, inclusive, que vocês se atentem ao tamanho. Olha o tamanho da justificativa. Ela está extensa, ela está desproporcional. Justificativa é importante? É claro que é importante, mas o que é mais importante se a gente for avaliar? Justificativa é a revisão de literatura ou método? Revisão de literatura e o método. Então, a gente precisa equilibrar. E aí ela traz aqui várias citações, contextualiza, justifica, é imprescindível, vai justificar, mas em nenhum momento aqui ela articulou a justificativa desse projeto com a área de concentração, com a linha de pesquisa pretendida. Então, quando você vai justificar o seu projeto, você precisa articular ele, a linha de pesquisa. Gente, esse é um parágrafo que todos os projetos assim que eu oriento tem que ter, porque precisa ficar claro para a banca quando ela avaliar ao que esse projeto está vinculado. Como é que esse projeto ele vai contribuir ali para os estudos de uma linha de pesquisa, para a área de concentração do programa, tá? E aqui não tem.
há uma contextualização, mas não aponta isso. E aqui está muito extenso, então essa justificativa a pessoa já olharia, ela não está característica de uma justificativa, principalmente porque na justificativa, a depender aqui para o projeto, nesse caso aqui, não caberia você trazer citações, tem que ser algo pessoal, não pessoal assim, mas às vezes você trazer as experiências prévias, às vezes mas você trazendo ali com a sua fala, tá? Com a sua interpretação, mas não trazendo referência. Então, temos aqui dois parágrafos, três, né, com essa citação direta, que são citações, e não articula ao que a banca quer ver. Aí temos aqui os objetivos: analisar o Programa Nacional de Livro Didático como política pública educacional e seus impactos para a educação infantil na faixa etária de 4 a 5 anos. Tá? Aqui, já vou responder essas perguntas, tá? Vão colocando aí. Objetivo: descrever o percurso histórico do livro didático na educação pública brasileira, compreender os aspectos mercadológicos, as relações de poder e o papel do Estado na política do Plano Nacional, do Programa Nacional de Livro Didático, verificar os efeitos do uso do livro didático para aquisição da leitura e da escrita na educação infantil. Então, olha só. Aqui uma pesquisa documental. Por quê? Porque ela vai avaliar uma política pública educacional. Mas aqui os próprios objetivos, eles fogem da política em si. Porque quando esse último objetivo, verificar os efeitos do uso do livro didático para aquisição da leitura. E para isso daqui, eu teria que ver indicadores do local até a cidade que essa pesquisa vai ser desenvolvida para verificar os efeitos disso. Uma política por si só, ela não me dá isso, tá? Porque uma política, ela vai trazer ali todo um contexto, tá? E nesse caso aqui, não seria possível, você pensa assim, os objetivos específicos, eles são degraus. Você quebrou o objetivo geral em ações, e essas ações, os objetivos específicos, elas irão levar você a alcançar o objetivo geral, tá? E responder a um problema de pesquisa. E aqui foge disso. Aí é pedido referencial teórico, houve aqui uma subseção, e aí a gente tem aqui um referencial teórico que foi dividido em subseções, tá? Que aí traz o percurso histórico do livro didático, aí aqui traz a questão metodológica e o papel do Estado na política do Programa Nacional de Livro Didático, e temos uma figura, gente. Não caberia aqui uma figura, porque ela vai trazer valores aqui das obras didáticas. Não caberia. Inclusive, olha só, há editais que você pode colocar figuras. Há editais que eles trazem, inclusive, as regras para você formatar um quadro, para você formatar as imagens no seu trabalho. Mas neste edital aqui, eu vou abrir o edital para vocês, ele não traz essa recomendação. E, mais uma vez, um projeto de 10 páginas, você colocar a citação direta, você colocar imagens, sendo que você poderia estar ali mostrando, se aprofundando em relação ao que você está falando, você está tirando o foco, você está aqui tirando o foco. E aí avança aqui. E ainda assim, que avança, né, para o livro didático, novamente, mais um quadro ilustrativo, tá? Então, olha só o que poderia ter sido falado aqui. E mais aqui a gente tem uma citação direta, e aí vamos aqui avançar para a metodologia. E a metodologia dela é essa daqui. Então, para qualquer área, a estrutura de uma metodologia é o tipo de estudo. Eu vou dizer qual é o tipo de estudo, como aquela do primeiro, está estruturada da forma correta. Porque colocou o tipo de estudo, colocou onde é que essa pesquisa vai ser desenvolvida, com quem ela vai ser, como é que esses dados eles serão coletados, a análise e os aspectos éticos. Então, essa é a estrutura básica da metodologia em qualquer projeto de pesquisa. Claro que, independente de qualquer área, você vai ajustar, certo? Então, vamos ver aqui. Aí você precisa pensar o seguinte: a sua metodologia, ela precisa ser capaz de alcançar o objetivo, tá? Porque quando você desenvolve uma pesquisa, o que você vai mostrar nos seus resultados é que o objetivo ele foi alcançado, tá? Que o problema ele foi respondido. Então, aqui, para se compreender a política do Programa Nacional de Livro Didático, será utilizada a pesquisa bibliográfica e documental, com a investigação dos marcos legais que regulamentam o programa, além de autores considerados como referência na área, por meio de busca nas bases de dados Google, Acadêmico, Periódico, CAPES, no período dos últimos 5 anos.
Conjuntamente, serão aplicados questionários com perguntas semi-estruturadas aos professores que atuam em turmas da pré-escola da rede pública municipal do município de Anápolis, Goiás. Assim, pretende-se identificar a percepção dos docentes da implementação. Há momentos aqui em que há uma contextualização e é desnecessário. Para isso, será utilizada aqui a plataforma Google Forms, tanto para a coleta quanto para a análise dos dados, tendo em vista que essa ferramenta oferece recursos estatísticos e gráficos, não necessário para um projeto de pesquisa e seleção para mestrado. Ele vai fornecer gráficos, mas não vai fornecer análises. Desse modo, o referencial teórico do pré-projeto de pesquisa está estruturado da seguinte forma. É, serão explorados os conceitos de política, política pública, política educacional. Na sequência, são suscitadas reflexões sobre o impacto mercadológico promovidos e o papel do Estado. Então, há um fechamento aqui que não faz sentido, porque está falando aqui do método, então quero ver qual é o tipo de pesquisa, como é que vai ser feito, como é que ela vai analisar esses dados, e aí ela fecha falando sobre o referencial teórico, que foi abordado anteriormente. Então, aqui, toda a metodologia do projeto de pesquisa encerra aqui, tá? Então, vejam também que aqui deveria ter sido quebrados os parágrafos, tá? Não em subseções, em parágrafos, para que se tornasse mais claro. E aqui a gente tem as referências. Aqui 2020, 2019, tem aqui obras clássicas, aqui utilizou já o Ministério da Educação, tá? Que já é uma referência na área. Então, tem aqui várias referências. E aí, quando você vai fazer a correção em si, né? Como eu estou mostrando, observar esse documento, mas aqui e olhar aquilo que é pedido no edital. Aqui nós temos o edital. Então, eu tenho um projeto, já vou com o edital de lado, porque eu vou conferir o que é pontuado, o que é pedido nesse projeto para verificar se é atendido. Então, vamos aqui no item que é pertinente ao projeto de pesquisa. Aqui no ato da inscrição, projetos, aqui o pré-projeto de pesquisa. Com 8 a 10 laudas, vamos observar se está com 10 laudas. Ai, o projeto está com 10 laudas. Incluídas as referências, com o nome do candidato e os dados de especificação desse processo seletivo, inclusive se é para mestrado ou doutorado. Elaborado em conformidade com as regras da ABNT. O projeto aqui ele tem vários pontos que não estão de acordo com as regras da ABNT, inclusive quando vem para referencial teórico, porque se há as regras da ABNT, então teria que estar aqui numerado. Então, 2, referencial teórico 2.1, percurso histórico do livro didático. As referências também, elas não estão nas normas da ABNT. Tem vários pontos aqui que não está sendo obedecido às normas da ABNT, tá? Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, contemplando delimitação do tema. Ok, aqui foi obedecida a estrutura aqui, vamos lá. Temos aqui a delimitação do tema, a justificativa. Então, aqui a gente já observa, na estrutura que é pedida, houve uma inversão, porque primeiro a delimitação do tema, justificativa, definição do problema. Eu sou muito rigorosa. Se o edital ele me pede que é nessa ordem, gente, eu obedeço a ordem. Eu obedeço. Eu vou fazer delimitação do tema, justificativa e definição do problema. Então, obedeça a ordem no edital. Aqui houve uma inversão, porque primeiro ela inverteu justificativa com definição do problema. Objetivos, geral e específicos, referencial teórico, metodologia e referências. Aí vamos observar que quanto à estrutura, o que é pedido, foi atendido. A estrutura, porque a estrutura a gente vai seguir essa daqui. Então, 1, delimitação do tema. 2, justificativa. 3, delimitação do problema. E neste caso aqui, inclusive, não teria aqui a delimitação do tema 2022. Aí aqui a gente vai observar se a estrutura foi atendida, ok. Aí a gente vai observar os itens de avaliação deste projeto de pesquisa. A prova escrita, a avaliação do pré-projeto de pesquisa ocorrerá no período previsto. São critérios de avaliação do pré-projeto. Apresentação do tema bem delimitado, pertinente e atual. E problema bem elaborado. Aqui nós já temos um ponto.
nós não temos, nós não temos um problema, tá? Com justificativa fundamentada e convincente. Aqui já teria um problema, porque nós não temos articulação com a linha, nós não temos contribuição para a área de concentração, demonstração de conhecimento da organização textual do discurso acadêmico, em conformidade com este edital. Utilização de linguagem clara, com correção ortográfica e gramatical, em consonância com as regras da ABNT. Aqui, demonstração de pertinência às linhas de pesquisa. Em nenhum momento aqui no projeto foi citada a linha de pesquisa. Então, na justificativa poderia ter sido feita essa articulação, tá? Inclusive, como há essa contextualização do problema, até evidenciar essa relação com o que é investigado na linha de pesquisa. O projeto ele será desclassificado caso não se classifique como pertencendo ao escopo de estudos e pesquisa do corpo docente, com vagas ofertadas na linha de pesquisa do programa, tá? E aí a gente tem esse outro projeto aqui. Esse projeto, aquele também, ele não foi aprovado. E a gente tem esse outro projeto aqui, na Federal do Piauí, na área de saúde pública. Então, temos aqui, vamos observar conhecimento e prevenção ao pé diabético de enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família. Sigamos, projeto aqui também curto. E aí, antes eu vou inverter aqui. Aí, sempre aqui com o edital de lado, tá? Porque você precisa conferir aquilo que foi pedido. Então, aqui a gente já tem as linhas de pesquisa. Nesse caso aqui, este projeto, ele está... Aqui não foi colocada a linha, mas é a linha 1, análise de situações de saúde. Estuda situações de saúde com enfoque voltado à análise de determinantes, fatores de risco e condições de vulnerabilidade correlatos ao processo de saúde e doença no espaço urbano e rural. Aqui tem a distribuição dos orientadores, da prova, documentos, currículo, aqui um projeto, ele dá aqui como é que deve ser nomeado. O próprio projeto de pesquisa formatado segundo normas vigentes da ABNT, com no máximo 12 páginas. Vamos ver quantas páginas. O projeto ele está aqui com 10 páginas. Conforme a linha a qual o candidato concorre. O pré-projeto deverá conter componentes pré-textuais, capa, folha de rosto, textuais, introdução, objetivos e métodos, e pós-textual, referências, orçamento e cronograma. O não atendimento a qualquer componente deste item indefere a homologação da inscrição. E aqui tem ao pedido de até 3 docentes. Então, aqui, vamos aqui ao projeto. Temos aqui conhecimento e prevenção ao pé diabético de enfermeiros da estratégia de saúde da família. Aqui, a contextualização. Voltar aqui novamente para lembrar desse título. Vou levar ele para onde eu for. Conhecimento e prevenção ao pé diabético de enfermeiros. O diabetes caracteriza, aqui contextualiza, traz os dados epidemiológicos, traz aqui fala sobre o pé diabético, a epidemiologia, falou aqui sobre o papel do enfermeiro, e por isso, aqui fecha com o problema. Se faz necessário que estudos investiguem sobre essa temática, pois identificando os saberes e condutas do enfermeiro, pode-se aplicar estratégias que auxiliem esses profissionais a aperfeiçoarem suas condutas. Diante disto, a pergunta Diante disto, a pergunta desse estudo é: qual o nível de conhecimento de enfermeiros da estratégia de saúde da família sobre os cuidados com o pé diabético e as práticas preventivas? O objeto de estudo não temos, aqui seria objeto de estudo, a gente já tem aqui um erro ortográfico. Analisar o conhecimento e também aqui de formatação, porque aqui é 2, aqui é 3. Ah, você pensa assim, Lene, isso não importa. Mas muitos editais hoje é 0,5, mas tem lá a formatação da ABNT. E, gente, tem avaliador de banca que parece que ele tem um curso de português junto. Então, eles são muito... vocês talvez já conheçam alguém que são muito... Eles observam bastante essa questão de formatação. Aqui, analisar o conhecimento das práticas preventivas ao pé diabético utilizadas por enfermeiros. Aí, olha só, desenvolver e validar um instrumento de coleta acerca das práticas preventivas. Descrever as características sociodemográficas de formação e experiência profissional dos participantes. Avaliar as práticas preventivas dos enfermeiros a partir de um instrumento que será validado. E identificar o conhecimento do profissional e a aplicação destes com medidas preventivas. Temos aqui a justificativa,
tá? Que aí, nesse caso aqui, já não tem fundamentação. Então, desejo pela temática, devido à grande incidência de amputações em membros inferiores, a utilização de questionário validado, possibilitará resultados mais fidedignos. Mais uma vez aqui, a gente não observa a articulação com a linha de pesquisa, a articulação com a área de concentração do programa. Aqui há as considerações em relação ao motivo de realização do estudo, mas não tem essa articulação. E é preciso evidenciar isso, gente. É um dos pilares da escrita científica é a clareza. Então, a banca, quando ela estiver lendo o seu projeto, o seu projeto ele precisa ter palavras-chave. Então, uma das justificativas, levando em consideração a linha de pesquisa, que é análise de situações de saúde, então é fazer essa articulação e mostrar como que esse estudo ele vem contribuir para essa linha de pesquisa, evidenciando isso. Então, até o último parágrafo, este projeto, assim, este projeto justifica-se no contexto da linha de pesquisa tal, pois trará dados que subsidiarão informações para a construção de políticas no cenário da saúde pública, porque a área de concentração desse programa é saúde pública. Aí a metodologia, outra inconsistência metodológica. Por quê? Se a intenção é desenvolver e validar um instrumento, nós temos um estudo metodológico, nós não temos um estudo epidemiológico. E aqui, em nenhum momento, estes objetivos, eles são de um estudo. Aqui, esse aqui, características sociodemográficas, tem alguns dados quantitativos, mas não casa com o estudo transversal. Aqui seria um estudo metodológico, tá? E aqui também, por conta do tamanho do projeto, que é de até 12 páginas, não caberia essa divisão em subseções. Então, o estudo será realizado na Estratégia de Saúde da Família situadas na zona urbana do município de Teresina, que de acordo com o Instituto aqui a gente já observa, né, que já há essa contextualização em relação ao cenário, falando a quantidade de UBSs, porque isso vai ser avaliado até para verificar se o estudo ele é execuível, ou seja, dentro daquele prazo ele vai conseguir ser executado. Aqui, 248 equipes da Estratégia de Saúde da Família. Na atenção primária, por meio da estratégia, são oferecidos diversos serviços à população, como vacinação, visita, enfocando a prevenção da saúde, a promoção, o tratamento e recuperação da saúde. Então, aqui é interessante porque ela fez esse contexto, apresentou dados, ou seja, como é um estudo que vai em relação a enfermeiras da estratégia de saúde da família, trouxe a quantidade de unidades básicas de saúde, que aquele primeiro projeto não trouxe, e aqui a quantidade de equipes. E esses são dados importantes. Participantes serão enfermeiros atuantes na estratégia de saúde da família, que já trouxe critérios de inclusão, ou seja, ser vinculado a uma equipe de estratégia de saúde da família da zona urbana, aqui já é um critério de inclusão também, ter ao menos 1 ano de formado, que já tenham dado assistência a algum paciente diabético ou diabético e portador de pé diabético, seja de acordo com a sua participação na pesquisa, assinando TCLE, e aprove que a mesma seja gravada e transcrita adiante. Aí aqui já fala em relação à aplicação de uma entrevista, que já é um instrumento de pesquisas qualitativas. E como critério de exclusão, aqueles que estão atuando há menos de 6 meses, está afastado por férias, licenças ou motivos de saúde. E aqui, o instrumento de coleta de dados vai ser 3 instrumentos. Aqui tem um instrumento que é o questionário de investigação sobre conhecimentos. Aí você já pensa, mas ela não disse que ia criar um instrumento? Aí eu vou voltar aqui nos objetivos, porque foi isso que foi dito. Olha, desenvolver. Se eu estou falando que eu vou desenvolver, estou falando que eu vou criar um instrumento. Mas aqui, na coleta de dados, ela me apresentou um instrumento, porque ela falou que na primeira etapa, vai ser o perfil sociodemográfico, no segundo, que é um questionário elaborado pelo pesquisador, nesse primeiro, aí o segundo, questionário de investigação de conhecimento de enfermeiros, ou seja, tem um questionário que foi criado. E aqui o processo de validação de conteúdo foi realizado por 10 especialistas. Só que aqui no processo de coleta, o que está sendo dito? Que este projeto, que este instrumento, ele já foi validado em outro estudo. As entrevistas serão realizadas individualmente por agendamento prévio com os enfermeiros da zona urbana via telefone. E a terceira, um instrumento para avaliação das condutas. Então, esta coleta de dados, a gente já observa que não casou com os objetivos. Porque vamos voltar aqui ao objetivo para que vocês vejam essa relação. Porque no objetivo, ela me falou, tá? Que ia desenvolver e validar um instrumento sobre práticas preventivas, ok?
Descrever as características, ok. Ela fala, é o primeiro instrumento. E avaliar as práticas preventivas, a partir do instrumento que será validado. Mas o que ela me mostrou foi um instrumento validado em um outro estudo. E aqui identificar o conhecimento e a aplicação destes como medidas preventivas. Aqui acredito que é através da entrevista. Então, essa incoerência, então, como é que ela, no objetivo, ela me diz uma coisa que vai desenvolver ou validar um instrumento, que seria um estudo metodológico, mas no método ela está me dizendo que vai fazer um estudo transversal. Aqui no objetivo me diz que vai desenvolver e validar um instrumento, mas na coleta de dados ela está me falando que vai utilizar um instrumento validado. Então, vejam que como vai aparecendo, assim, várias lacunas no projeto, e que essa incoerência vai refletir na nota, que você não vai conseguir alcançar essa nota. Aqui o instrumento de coleta de dados, aqui, olha, questionário de investigação, processo de validação do conteúdo foi realizado por 10 especialistas. Nesse caso aqui, pelo Félix, previamente validado. Aqui, análise de dados. Para análise da organização dos dados, será utilizado software Statistical Package, o SPSS. Análise descritiva, estatística inferencial. A apresentação será na forma de gráficos e tabelas. Já, ok. Para análise de dados, ela falou sobre instrumento. Aqui. Mas e para a entrevista? Não tem análise de dados para entrevista. Análise de dados para entrevista já seria análise de conteúdo, análise temática. E aí, novamente, repito que é Bardan, ele é bem conhecido, a Lawrence Bardan. Então, não tem análise de dados para a entrevista, só teria aqui para o instrumento. Então, já ficaria descoberta. Então, como é que você vai analisar esses dados? E procedimentos éticos. A pesquisa será submetida à Plataforma Brasil antes de iniciar, atendendo às questões éticas e pesquisa, conforme a resolução da 466 de 2012. E olha só aqui a extensão dos procedimentos éticos. Por que que eu falo assim, extensão? Além de mais, não é importante a parte ética? É, mas me diga uma coisa, tem que ter equilíbrio. Como é que para análise de dados, eu faço aqui três linhas e para os procedimentos éticos eu me estendo? Então, tem que ter um equilíbrio, tá? Se aqui nos procedimentos você vai ser direto ao ponto, ou seja, você meter no Comitê de Ética da Universidade Federal do Piauí para endereçamento à Plataforma Brasil, tá? E não se detalhar em relação aos riscos, aos benefícios. Para um projeto de pesquisa e seleção para mestrado, nesta quantidade de páginas, não cabe. Aí aqui temos o orçamento, não temos, né? Nesse caso, não temos. E aqui você já observa que está mais detalhado, então, delimitação do tema, levantamento bibliográfico, construção do projeto de pesquisa, apresentação do projeto na disciplina, envio para comitê de ética, coleta de dados, análise, escrita e discussão dos resultados, qualificação, correções, ajustes, defesa. E aqui faltou a submissão a periódico, gente. É uma etapa obrigatória, que é submeter a revista, né, para publicação. Aqui tem as referências, que também não está nas normas ABNT, não está nas normas ABNT. Aí a gente vai observar que o edital, o que que é avaliado no projeto de pesquisa? Projeto, avaliação do pré-projeto, anexo X. Outro ponto aqui, quando você vai elaborar um projeto de pesquisa, se há referências para a prova, é válido você analisar para verificar qual que é pertinente ao seu estudo, para que você insira, porque você já vai ter ali uma referência que é adotada pelo programa, uma referência que é adotada ali para a linha de pesquisa. Então, é válido você verificar se tem relação com o seu estudo, com o que você está propondo, para poder inserir. No caso dela, mortalidade prematura, promoção da saúde na atenção primária. Então, como ele está falando em relação ao pé diabético, a prevenção, então, talvez, né, depois da análise, caberia este trabalho aqui a vacina por Covid, a estação vacinal, características do ambiente escolar, que já é da outra linha de pesquisa, que tem a linha de pesquisa saúde escolar. Aqui, a avaliação do pré-projeto de pesquisa. Então, vamos lá, introdução. Delimitação do problema e problematização. Aqui nós temos lá no projeto, o objeto de estudo não foi evidenciado, porque como é pedido aqui objeto de estudo, aqui, olha, a gente observa que foi criado o tópico, mas não tem o objeto de estudo. E objeto é diferente de objetivos, não sei se aqui houve uma confusão.
Aqui, objeto de estudo, não temos, porque nesse caso aqui, como essa introdução tem um projeto curto, aí você vai distribuir essas informações. Relevância justificativa da pesquisa, tem aqui, né, a parte, a justificativa. Convergência com a linha de pesquisa não foi apontada, em nenhum momento aqui foi apontada a linha de pesquisa, foi feita essa articulação. Estado da arte sobre o tema, que são aqui, é o famoso referencial teórico. A gente aqui não tem. Tem essa primeira aqui, versão, mas é muito curta em si, então aqui seria prejudicado. Então, delimitação do problema, aqui a gente vê que tem um tópico, objeto de estudo não foi contemplado, relevância justificativa da pesquisa não ficou tão clara, não ficou tão fundamentada. Convergência da linha de pesquisa, em nenhum momento foi citada a linha de pesquisa, está a dar sobre o tema, está muito superficial. Objetivos, clareza, objetividade e adequação, não está adequado ao método. O tipo de estudo não é coerente com o objetivo. Local de estudo, até que tem informações bem, bem relevantes para que pretende investigar a população e amostra de sujeitos. Método de coleta e análise de dados ficou a dever, porque não contemplou o terceiro instrumento, que foi a entrevista, e as considerações éticas. Aqui, viabilidade técnica, econômica e temporal. Aqui não foi trazido orçamento para poder verificar essa viabilidade econômica. E tempo de execução do projeto. Outro ponto que vocês devem observar. Eu sei que às vezes a gente idealiza uma pesquisa e a gente sonha, às vezes, fazer uma pesquisa, mas a gente precisa entender o seguinte: quando você vai fazer um mestrado, você não vai passar 2 anos só fazendo pesquisa. Primeiro, você vai aprender a fazer a pesquisa, tá? Então, você vai cursar disciplinas que sejam voltadas ali ao seu tema de estudo para poder aprender como desenvolver essa pesquisa. Aí, no segundo momento, tá? Então, a partir do segundo semestre, de fato, você vai executar essa pesquisa. Por isso que a viabilidade, ela é tão elevada em consideração nos projetos. Referências atualizadas e apresentadas conforme as normas da ABNT não temos. Qualidade da redação e adequação às normas de redação científica, então a clareza é um dos pontos a serem obedecidos, a aspectos gramaticais. Aqui há algumas inconsistências, aí teria que ler mais a fundo para apontar tópico por tópico em relação à coesão, em relação à coerência mesmo dentro do parágrafo. E aqui, outro ponto, quando você vai fazer a revisão final do projeto, que é essa correção detalhada, além de você observar que é avaliado no projeto de pesquisa, outro ponto que você também vai levar em consideração é a entrevista. O que é avaliado na entrevista? Que tem a arguição, que é a última etapa, porque os itens de avaliação da entrevista, eles irão casar com os itens de avaliação do projeto de pesquisa. Então, são esses dois itens que você precisa avaliar para poder fechar ali a sua proposta. Aqui, nesse caso, o projeto de pesquisa será desclassificado, a lista preliminar dos projetos. Aqui, exame oral, no caso aqui do mestrado em educação. São critérios de avaliação do exame oral. Então, quando você está construindo seu projeto, estruturou, terminou ali, você vai olhar no edital aquilo que é avaliado no projeto, como aqui, como eu mostrei aqui, item por item, e também, além do que é avaliado na escrita do projeto de pesquisa, você também vai levar em consideração o que é avaliado na arguição desse projeto de pesquisa, porque quando você está fazendo um projeto de pesquisa, você precisa pensar o que a banca pode me perguntar, porque é o momento de você preencher ali todos os buracos ali do seu projeto, porque eles podem te perguntar, você pode chegar em uma arguição e eles te perguntarem só sobre o teu projeto de pesquisa. Da mesma forma, como você pode chegar em uma arguição e não te perguntarem nada do seu projeto de pesquisa, porque todas as respostas estão ali. Então, eles vão te perguntar mais sobre sua experiência, sobre suas expectativas, aspectos mais subjetivos. Então, aqui, neste caso, o exame oral ele será realizado com base no pré-projeto e no curricular do candidato para o curso de mestrado. São critérios de avaliação do exame oral. Responder às questões propostas pela banca examinadora com embasamento teórico, coerência e pertinência, os mesmos aspectos que são avaliados no projeto de pesquisa, versão escrita. Apresentar desenvoltura e domínio no trato da temática, objeto de estudo e da abordagem teórico-metodológica proposta. Apresentar argumentos ou sugerir perspectivas de abordagem e tratamento do seu objeto de estudo.
e confirmar que a temática apresentada é coerente com a proposta teórico-metodológica do projeto, tá? E aqui nesse ponto aqui, a gente observou que nesses projetos aqui, e todos eles, um dos pontos assim mais deficiente foi o método, foi a seção de metodologia, que é o coração que vai fazer pulsar essa pesquisa. Então, uma pergunta que pode surgir, Lene, mas eu não sei muito da metodologia. O que que eu faço? Gente, o que que você vai fazer? Você vai no currículo dos orientadores, do orientador que você escolheu, você vai ver as dissertações que ele já orientou, vai ver como é que foi desenhado este método, porque, por exemplo, e outra coisa, aqui, olha só, esse projeto ele está propondo aqui desenvolver e validar um instrumento. Então, o que que eu faria? O que que eu pesquisaria por artigos sobre desenvolvimento e validação de instrumento? Porque eu veria no mesmo momento que não seria um estudo transversal. Não casaria, tá? Não casaria com o estudo transversal. Então, às vezes, você fazendo uma pesquisa rápida, então, colocando até o que você quer fazer, você consegue encontrar artigos e aí você veria que é inconsistente. Ou então, você colocar pesquisas com entrevista, você já veria que não é um estudo quantitativo, que não seria um estudo transversal, que foi o caso aqui dessa primeira proposta, tá? Aí vamos. Agora eu vou responder aqui as perguntas. Professor, não consigo achar um de 2024 ou mesmo de 2023 dos orientadores que estão interessados. Nem no Lattes deles não abre o link que eles disponibilizaram lá, onde eu posso encontrar sem ser no próprio programa do portal do programa. Bruna, nesse caso, o que você fala em relação a encontrar um de 2024 ou de 2023? São as produções, né? No caso dos orientadores, só me esclarece isso aqui. Boa noite. Quem já tem projeto pronto, pode enviar para a correção? Não sei como é o nome da pessoa. Era até sexta-feira para poder enviar os projetos, tá? Eu divulguei lá no Instagram, então hoje não tem como, tá? Porque feito uma análise antes para poder compartilhar e realmente trazer pontos que possam, que contemplem todas as áreas. Mas, quem sabe, eu abro aí de novo para correção, tá? A Dai, acho que é assim, desculpa se eu estiver pronunciando errado. Você tem que colocar o nome deles completos lá no site do Lattes. Às vezes o link que eles colam fica corrompido. Tenta buscar direto no site, na aba Buscar Lattes, aí coloca o nome completo e marca Doutores Nacionais. Isso mesmo, Adai. Perfeito. Obrigada aí. Pega o nome do trabalho, estação que fica descrito no Lattes, joga no Lattes. Manda e-mail para o professor pedindo. Diz que tem interesse. Agora que eu já discordo da Adai, gente, o que eu penso e que eu recomendo, não envie e-mail para orientador para pedir uma coisa que está disponível. Então, se você tem lá o site do programa, tá? Você tem o portal do programa, você tem a plataforma Lattes, não vai enviar e-mail para o orientador pedindo uma produção dele. Isso é algo que você tem que fazer, tá? Você já construir esse perfil de pesquisador. Então, vamos pensar o que que eu posso fazer, mas não enviar um e-mail para o orientador, porque ele pode fazer e você pode até se sentir chateado, ele te ignorar, mas ele está certo. Então, qual é o perfil do candidato que ele quer? É um que que não consegue encontrar a produção dele? Não, claro que não é. Então, vamos pensar em outra forma e encontrar essa produção. Vamos ver o que que está acontecendo às vezes, gente. É uma palavra. É uma palavra, porque eu sei que já tiveram alunos, eu não conto material sobre isso. É uma palavra e você tem lá, você encontra muitos. Mas a gente vai resolver isso, Bruna. Depois eu vou falar contigo no privado, tá certo? Que a gente tem que encontrar esse homem. Outro ponto é que às vezes os orientadores, os professores, eles não atualizam curriculares, tá? Então, tem coordenador de mestrado, gente, que tem mais de 5 anos que ele não atualiza o currículo Lattes, certo? Aí já é mais difícil, tá? Porque aí você tem que buscar pelas produções dos outros membros de um grupo de pesquisa. Tem, tá? Então, não é só os candidatos que não atualizam, tem coordenador de mestrado que não atualiza. Eu sei porque tenho um aí que é de uma outra aluna e que eu já abri o Lattes deles algumas vezes
Eu conheço, tá? Ele até participou da minha banca de doutorado e ele não tem, tá? Ele não atualiza o currículo Lattes. Bruna, a gente vai resolver isso, tá? A Bruna, quantas páginas seriam ideal para uma justificativa? Depende. Mas, no geral, a justificativa ela não vai se estender mais do que meia lauda. Porque tudo isso vai depender, Bruna, da quantidade de páginas do projeto de pesquisa. Porque eu já tive projeto de pesquisa, né, de alunos que eram 3 páginas, mas tem que ter justificativa. E já tem projetos, né, de alunos que são 25 páginas. Então, você vai analisar, vai adequar aquilo que é pedido, mas é fato, tem que ter a justificativa. E aí, às vezes, é um parágrafo, às vezes são 3 parágrafos, mas é um projeto mais extenso, como, por exemplo, ainda que seja 25 páginas, uma justificativa ela não vai ser uma lauda, porque você vai se aprofundar onde? No referencial teórico, onde é que você vai se aprofundar? No detalhamento da metodologia, que são sessões centrais, tá certo? Então, eu diria assim, um projeto mais extenso, de 15 a 20 páginas. A justificativa vai ser meia lauda. Você precisa ser direto, mostrar a relevância para a área de concentração, como é que o seu estudo vai contribuir e também para a linha de pesquisa e dentro daquela temática, daquele problema que você vai resolver. Mas se é um projeto curto, tem que ter ali um parágrafo mostrando a articulação com a linha de pesquisa, gente. Tem uma aluna, 2 alunas já, que é um programa, e esse programa, o projeto é 3 páginas, mas tem a justificativa, bem curtinha, mas uma frase que não falta, é a articulação com a linha de pesquisa. As produções, Bruna. Vamos ver aí, vamos resolver. Obrigada, por sempre que abrir correções para o projeto será pelo Instagram. Eu divulgo lá, mas eu também coloquei no grupo VIP. Olha, gente, vocês dão atenção para esses grupos que tem ouro. E eu vou, agora eu vou mostrar aqui para vocês. Bruna, vamos aqui mostrar. Me coloca aqui no chat o teu programa. Vamos abrir aqui, vamos tentar resolver aqui, resolver isso que está acontecendo. Coloca aqui teu programa. Pronto, eu vou abrir aqui. Vamos abrir o Google. Pronto. Outro ponto também, sempre quando eu vou fazer a correção, gente, porque é como eu falo assim, gente, eu não olho projeto de pesquisa. Teve pessoas que me pediram, olha, eu não vou olhar, não. Porque às vezes eu venho até aqui no portal do programa. Porque há algumas informações que o edital não trazem. Tem edital que ele só diz a linha de pesquisa e você tem que buscar docente, você tem que buscar tudo. Então, muitos editais, você vai ter que vir aqui, olha, no portal do programa, para explorar, identificar, então, docente, escopo docente, linha de pesquisa, grupo de pesquisa, o programa, apresentação, desenho do programa, pesquisa e trabalho de conclusão. Então, muitas vezes, para a revisão final, que é a mais demorada de todas, eu vou no portal do programa, eu vou no edital, então não é algo rápido. Então, eu até falo, Lene, olha meu projeto. Não, porque se eu for, eu não vou olhar um projeto, não é menos de uma hora, gente, para fazer essa análise do edital, para fazer essa análise, às vezes, de buscar aqui no programa, de às vezes você precisa até olhar o currículo docente. Então, aqui, este daqui, Bruna, é esse daqui, Bruna? Não é, não. O PE, mas é mestrado. PPGE, o PE. Ah, tá. Eu vi, né, gente? Eu vou aqui, vamos lá. Institucional, notícias, novos cursos. Aqui está tão pós-graduação. Mata Norte. Tem uma Mata Norte também no estado do Maranhão. Fechar aqui.
carregar aí. Pronto. Corpo docente, corpo docente permanentes. Qual é o nome do orientador que você deseja, Bruna? Você lembra? Adelênia primeiro. Ela aqui, ela não vai ter o link do currículo Lattes. Adela, Adelene Silva. Então, nós temos aqui a orientadora que atualizou o currículo ontem, viu, Bruna? A tua. Ah, ela atualizou o currículo ontem, 26 de agosto. Essa é a antenada. Olha só, 26 de agosto, gente. Aqui no currículo Lattes, o que que você vai observar? Para você definir, né, o que que você vai pesquisar, que precisa ter esse casamento, né, essa articulação com as pesquisas. O que que você vai observar? Abrir o currículo, tem 150 páginas. O que que você vai observar aqui? Projetos de pesquisa. Porque, olha só, mostra aqui 2022 atual. Então, o que ela está pesquisando. Tanto que você vai observar até aqui na quantidade de pessoas. Tem vezes que é uns 5 anos de mestrado que o professor vai ter. Aqui, graduação, um mestrado profissional, um. Então, você vai ver aqui o que que ela está pesquisando. Então, qual é o interesse dela no momento? Literatura infantil, estratégias didáticas para a educação infantil. Este daqui encerrou recentemente, então talvez seja algo que você possa considerar, mas o que você vai olhar é esse daqui, ó, 2022 atual. Então, você observou o projeto de pesquisa e você vai vir aqui nas orientações. Então, ela está com várias supervisões em andamento. Olha só, iniciou em 2024. Então, pensa só. O que eu vou propor precisa estar articulado ao que ela quer pesquisar nesse momento. E como é que você sabe isso? Projetos de pesquisa e as orientações aqui em andamento. Claro que você vai ter, tá, gente? Vou alertar vocês. Vai ter orientador que ele não vai ter nenhuma orientação, porque às vezes ele acabou de entrar no programa, tá? Tem isso também. Tem até uma aluna minha que tem essa situação. Então, o que que ela está aqui orientando? Ensino de história, discussões étnico-raciais no ciclo de alfabetização, mestrado profissional no programa de pós-graduação em educação, implementação das diretrizes curriculares nacional para a educação escolar quilombola, papel da gestão na valorização histórica e cultura africana. Então, para você definir, delimitar o seu tema, definir o que é que você vai estudar, você vai olhar projetos de pesquisa e orientações. Aqui tem as teses de doutorado, também começou em 2024, conferências pedagógicas em Pernambuco na segunda metade do século XIX. Tá? E aqui, olha, tem muitas orientações. É bom porque ela tem muita experiência e você consegue desenhar, se isso, você consegue desenhar o padrão de pesquisa dela, quando é um orientador que já tem muitas produções. Aí, nesse caso, você vai utilizar pesquisas e orientações para definir o que que você vai estudar.
para conseguir articular o que você quer dentro dessas produções orientador, definir também o orientador, e aí depois fazer essa articulação com a linha de pesquisa. E aí, depois que você já definiu o orientador, definiu o que que você vai estudar, aí você vai analisar as produções, que são aqui, que são os artigos, tá? Olha só, tem muitos artigos. Aqui, bancas em produções. Apresentações está aqui, a gente já está chegando a resumos. Então, a gente tem aqui, olha, artigos completos publicados em periódico. Lá tem aqui um recente, Centenário da Independência, Jornais Recife, Heranças Africanas, Temática Indígena no Livro Didático, e aqui é um artigo. E aí é válido você depois analisar o quê? Para fazer essa inserção de produções dos artigos no seu referencial teórico, tá? Para até que ele se reconheça, para que gere essa afinidade, para que mostre que você estudou, para que mostre o quê? Porque às vezes a gente vai para Cielo, passa noites e noites no Google Acadêmico, e você deixa de olhar para o programa, para a revista do programa, para os orientadores do programa. Então, a gente precisa até dar esse reconhecimento, tá? Então, tem editais que eles pedem que você insira produções dos orientadores, produções do corpo docente no projeto, tá certo? E também tem editais que proíbem. Então, se o seu não proíbe, aplique isso. Veja publicações recentes, claro que vai ser 10 produções do mesmo orientador, porque você vai convencer uma banca, mas você vai ver aquilo que é mais pertinente, até buscando nos outros docentes da linha de pesquisa, para que você possa ali inserir no seu projeto. Esse aqui, esse é a Bruna. Aqui também é válido, às vezes, você ir na própria revista, tá, Bruna? Porque aqui, olha, tem revista de extensão e iniciação científica. Você pode ir na própria revista e buscar. Tá carregando aqui. Está aqui, que é o meu, porque tá carregando aqui, mas é este daqui, temática indígena, no livro didático de História do quarto ano de ensino fundamental, de uma escola, olha, um erro ortográfico, até os professores erram, viu, gente? Municipal de Aliança, Pernambuco. Então, abriu tudo aqui. É porque tá carregando. Então, está tudo aqui, Bruna. Pronto. Mas, alguma dúvida? Conseguiram identificar os erros? Se identificarem alguns erros, vão agora. Então, aqui para fechar, fazer aqui um breve resumo. Foram três aqui projetos avaliados, tá? Que vocês podem observar três editais diferentes, diferentes estruturas, tá? A quantidade de páginas até padrão, tá? Entre 10 a 12. E a gente viu muitas inconsistências, muitas incoerências, principalmente em relação ao método. E aí, deixando essa orientação para vocês. Em relação ao método, você não sabe o que pesquisar. Então, nesse caso aqui, da Bruna, que, por exemplo, como eu abri, você vai observar o tipo de pesquisa que o orientador ele utiliza. Então, aqui a gente tem. Então, você, por exemplo, pode olhar principalmente dissertações que ele já orientou. Então, você iria aqui
em orientações e supervisões concluídas. Então, pega uma dessas dissertações aqui, alguma que tenha relação com o seu tema, abre e vê o método de pesquisa, porque aí você vai verificar também quais são os teóricos que ele adota, como foi que essa pesquisa foi desenvolvida, quais os instrumentos que ele utilizou. Então, é dessa forma, com essa análise, que você vai conseguir desenhar ali a sua metodologia. E aí, além das dissertações, porque por que que eu recomendo dissertação? Porque artigo é resumo, é o resumo de uma dissertação. A maioria dos artigos, eles são resultados de teses e dissertações. E aí você vai ter ali resumido, mas a dissertação, gente, você vai ter um trabalho na íntegra, tá? Com tudo detalhado, é para ser. E aí isso vai te dar uma visão de como aquilo foi desenvolvido, vai te ajudar até a conseguir defender esse método. Mas primeiro você precisa entender. E aí, fazendo essa análise, você pode buscar por artigos para conseguir desenhar de fato esse método e às vezes até fazer uma adequação metodológica que em alguns casos é muito válido você ver aquilo que foi feito e adequar para o seu estudo, tá? Então, como é que foi desenhado, quais foram os instrumentos que foram adotados, como é que foi esse processo de coleta de dados. Aqui, ó, você pode, aqui, dissertações de mestrado. Algumas, se elas forem muito recentes, elas podem não estar disponibilizadas, tá? Porque às vezes demora um pouco, porque ela vai para o repositório institucional, então ela tem muitos materiais aqui que foram já defendidos em 2024. Aí você vai abrir essa dissertação, vai ver a metodologia. Então, nesse caso aqui, vou abrir esse daqui, que é outra pessoa. E a metodologia ela é determinante em uma aprovação, gente, porque ela que vai mostrar se essa pesquisa ela é realmente viável. E aí, se tem informações que, se não tem essas informações, infelizmente você vai ser prejudicado. E aí não adianta culpar a banca. Ó, metodologia. A presente pesquisa adotou abordagem qualitativa. Qual foi o autor que usou? Gil. Se você pesquisar uns 10 artigos, vai utilizar Gil. Então, eu vou utilizar Gil também. Quanto aos objetivos característicos como exploratório, no que se refere ao procedimento, é considerado intervenção pedagógica. Na primeira etapa, foi feito levantamento bibliográfico em diversas bases de dados, levantamento de livros de literatura infantil. A segunda etapa, escolheu o locus da pesquisa. Na terceira etapa, pesquisa de campo. Passado o período de observação, iniciou-se a quarta etapa. Após a aplicação, foi feita a escolha do corpus literário, que é uma pesquisa qualitativa. Após a escolha das obras, iniciou a sexta etapa. Aí, aqui, a depender do tempo, vai mudar. Aqui ela distribui todas em etapas. Os sujeitos responderam ao questionário em si a partir do conhecimento prévio. Foi possível ter noção do Oriente, do horizonte. As respostas foram transcritas e analisadas, levando em consideração a análise de conteúdo de Bardan, aquela que ela é muito clássica para pesquisas qualitativas para fazer análise de conteúdo. Após a transcrição, foi realizada a leitura das respostas ao questionário, objetivando conhecer as falas. Em seguida, foram elaboradas as categorias, tá? Por quê? Porque é uma pesquisa qualitativa, que é análise de conteúdo, por isso que ela é distribuída dessa forma. Então, é isso que você vai analisar para que realmente você consiga fazer a adequação e ter segurança quanto ao seu método, para que ele não seja incoerente. E a metodologia, na maioria das vezes, ela é a maior nota, ela é o maior critério de avaliação nos projetos de pesquisa. Então, gente, quer deixar aqui, dar boa noite para vocês. E toda terça, né, tem aula. Vamos ver quando é que vai ter outra aula assim de correção, mas vai ser divulgado.